A cor, para mim, tem uma significância muito importante na minha vida. Eu sou autor de um livro chamado A Cor da Viagem, onde eu conto um pouquinho da minha história e um pouco desse significado da cor da minha vida. Mas quando eu comecei esse trabalho da fotografia indígena e me prestando à questão da valorização do registro histórico, eu me deparei com algumas questões estéticas e a questão da significância dessas questões estéticas. Então, assim, essa exposição, Origens, ela tem uma importância muito grande com relação à cor, por conta dessas minhas referências e desse meu histórico. Então, eu identifiquei durante esses 20 anos de fotografia e de pesquisa com os povos indígenas, que é difícil você retirar a cor de uma fotografia ou retirar a cor de um determinado grupo indígena, porque você está tirando uma relação dele com uma linguagem. A cor para o indígena é uma linguagem, ela é uma representação da sua etnia, ela é uma representação do seu povo, ela é uma representação tão importante quanto a escrita e quanto a língua falada. Quando eu falo isso, por exemplo, eu posso exemplificar os povos do Xingu, de Mato Grosso, que tem como assim uma grande referência para eles da diferença entre outras aldeias, que é a cor amarela, a cor vermelha e a cor preta, que tem uma significância muito grande, que define eles e que classifica eles por esse grupo dessas cores, não só na pintura corporal, como na plumária, por exemplo, principalmente na plumária, que eles utilizam nos adornos, no cocar, na pintura do corpo. E um fato bem marcante assim na minha vida é com relação aos povos Chavantes, que foram o meu primeiro contato fotográfico com os povos indígenas, que tem relação com a questão da educação. Foi há 20 anos atrás, quando começou o trabalho de alfabetização nessas aldeias, e ela estava baseada na linguagem originária, né? Então começou a estudar sobre isso. E eu participei de algumas cerimônias, de alguns eventos pela Secretaria de Educação, e tive esse contato. E a cor vermelha para os Chavantes, ela é muito importante, muito significativa, porque é a cor baseada na coloração lá do urucum, e teve uma aculturação que foi feita através daqueles o calção vermelho, né, que foi introduzido na cultura indígena, e ela foi super aceita e recebida na cultura dos Chavantes como um elemento da cultura deles e representativo da cultura deles. Então você pode ver qualquer foto, qualquer documentário que apareça esses indígenas com esse calção vermelho, e você já identifica tratar-se de uma aldeia Chavante. E dentro da aldeia Chavante mesmo tem uma história bem bacana que me fez ter essa sensibilidade e prestar atenção nisso, nessa importância da cor. Eu já sabia que as índias, que as mulheres indígenas, elas não se permitiam serem fotografadas, porque elas acreditavam que a fotografia, acreditam até hoje, que a fotografia tem o poder de retirar o espírito delas. E o espírito pro indígena, pros Chavantes, ele é muito importante, porque ele pode te deixar doente, te deixar fragilizado perante algumas situações. E a fotografia, como foi apresentada na década de 70, né, e na década de 80, ela era em preto e branco, ela foi apresentada em preto e branco. E o preto e branco pro Chavante, ele tem um comparativo com a questão da sombra, que é projetada do corpo
no lugar. Então a sombra acompanha o indígena por todos os lugares que ele vai. E quando foi apresentada a fotografia em preto e branco, automaticamente tiveram essa referência de que o fotógrafo ele estava retirando a sombra, ele estava retirando o espírito do indígena. E isso foi um tanto quanto assustador, porque a relação do indígena com a questão da cor, ela é importante, porque é uma relação com a natureza, é uma relação com os elementos, com o que ele vê, com a referência que ele tem de vida. E isso foi bem forte para mim, me marcou muito, e a partir disso eu comecei a não deixar que essa fotografia indígena fosse representada por essa estética que nós temos do preto e branco. E marcar forte a questão da cor e dessa vibração, que é o que o indígena vive. Ele vive nessa vibração e nessa sintonia da natureza, que é representada através das cores. Então, para mim, assim como para o indígena, retirar a cor é como retirar a essência, retirar uma comunicação e retirar uma linguagem, e você destituir um elemento histórico que é de uma importância tão grande quanto a linguagem e quanto a existência e resistência da cultura indígena. Tire,